Amém, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé, os irmãos aqui presentes, os irmãos que nos acompanham também em seus lares. Estamos neste momento fazendo uma oração a Deus, dando início à nossa última escola bíblica dominical, dentro desse trimestre tão maravilhoso, onde nós pudemos abordar o tema, a família natural, segundo os valores e princípios cristãos, instituição idealizada por Deus para a perpetuação de relacionamentos harmoniosos e uma igreja sadia. Foi um trimestre que eu creio muito edificante para aqueles que puderam acompanhar. Em cada domingo eu posso entender que houve um encontro de casais, um encontro familiar. Em cada lição nós pudemos tirar aí lições maravilhosas para a nossa familiar. E que Deus possa continuar abençoando cada um dos irmãos, cada aluno que ao longo desse trimestre pôde acompanhar aí. Eu deixo um conselho: essa revista com certeza é uma daquelas que você não deve jogar fora jamais. Isso aqui é um investimento, é um livro para você ter em casa, não somente para cuidar da sua família, mas também servir como ferramenta no momento de um aconselhamento. Quantos aconselhamentos familiares, de casal, chegam até nós, e muitas das vezes parece que nos falta recurso para aconselhar, para lidarmos com mais diversas situações. E o nosso bispo Abner, a quem nós agradecemos a Deus pela vida dele, muito inspirado pelo Espírito Santo, escreveu aqui 13 lições que abordaram muitas situações vivenciadas dentro de um lar, dentro de um casamento. Então é um material para nós guardarmos, que em todo tempo é pesquisa, base de estudo. Às vezes eu preciso dar uma palavra para a família, sou convidado para ministrar num culto de família, e às vezes eu não tenho mensagem, às vezes eu não tenho, parece que a mensagem não vem. E se valendo desse material aqui, nós encontramos base de estudo para aprendermos muitas coisas. Então que Deus abençoe cada um dos irmãos, e nesta manhã nós vamos estar fazendo uma oração, dando início à nossa última lição desse trimestre, que foi uma grande bênção para as nossas vidas. Amém? Presbítero Zé Rufino, orando ao Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus grande e fiel, Senhor, neste momento, Pai, nesta manhã, estamos aqui, meu Deus, Pai Santo, diante, meu Deus, desta palavra. Obrigado, Senhor, Jesus, nesta manhã, essa por estar revista, na tua Senhor, presença, foi uma Deus. bênção para cada um de nós e vai continuar sendo, porque assim como o teu filho Aleluia. falou, meu Deus, que nós não podemos jogar fora. Guardemos para o momento que nós precisamos, Senhor, nós ter a revista, nós ter o livro, para que a gente possa, meu Deus, Verdade, entrar, Pai. Senhor, em qualquer assunto da família que a gente, meu Deus, quiser entrar. Senhor, nos ajuda cada vez mais, nos dá sabedoria para que Aleluia. a gente possa, meu Deus, entender Obrigado, a tua Jesus, palavra. pela vida de cada um Ajuda dos teus cada um filhos de nesta nós, manhã. Pai. Seja com cada um dos teus filhos que não pode estar aqui, Senhor. Ajuda a cada um, Senhor, que esteja nos ouvindo nesta manhã, Senhor. Seja Aleluia. conosco. É assim que eu te oro e te agradeço. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E glórias a Deus. Amém. Glória a Jesus. Vamos estar, irmãos, louvando ao Senhor. Nossa lição tem aí alguns hinos sugeridos para nós. E vamos estar louvando ao Senhor com estes louvores da nossa harpa cristã. Convido a todos aí no seu lar a abrir sua harpa e vamos cantar hinos adorando ao santo nome do Senhor. O primeiro hino sugerido na lição de hoje é o 244, Louvai a Jesus amoroso. Vamos cantar? Louvai a Jesus amoroso, na cruz do
segundo hino da lição de hoje, 254. Mais profundo no amor de Cristo, eu desejo estar. Vamos adorar ao Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor? Mais profundo no amor de Cristo, eu desejo estar. Mais humilde no meu ser, eu quero sempre aqui andar. Mais perto de Jesus, eu quero aqui viver. Mais santo, meu Jesus, eu desejo sempre ser. Mais profunda a tua vontade quero conhecer. Minha vida por inteiro mostre o teu ser. Mais perto de Jesus, eu quero aqui viver. Mais santo, meu Jesus, eu desejo sempre ser. Mais profundo, não importa a cruz, eu quero estar. No divinal amor firmado para fruto dar. Mais perto de Jesus, eu quero aqui viver. Mais santo, meu Jesus, eu desejo sempre ser. Mais profundo e a voz dia quero me libertar. Segue o alvo, mestre, aqui me faça breve alcançar. Mais perto de Jesus, eu quero aqui viver. Mais santo, meu Jesus, eu desejo sempre ser. Aleluia. Tem também louvor 293. Jesus no Calvário. É um hino pouco cantado, mas dá para nós louvarmos ao Senhor. Jesus no Calvário por mim sofreu a morte na maldição. Minha alma ganhou com o sangue seu o preço da redenção. No alto da cruz, Jesus exclamou:
Deus continue abençoando. Vamos, irmãos, fazer leitura da nossa lição que hoje nós estamos aqui concluindo. O tema da nossa lição é relacionamentos do cristão, Deus e família. Texto áureo: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus, capítulo 10, versículo 37. A verdade aplicada: é importante que os discípulos de Cristo saibam discernir os diferentes relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus. Essa é a nossa verdade aplicada da lição de hoje. Os objetivos da lição mostram, primeiro, explicar os níveis de relacionamento de Jesus. Segundo, mostrar alguns aspectos da vida cristã em sua relação com a família. E por último, enfatizar a relevância do relacionamento com Deus. Texto de referência, nós temos hoje aí 3 citações em 3 capítulos diferentes. É o capítulo 2, no versículo 51. Depois, capítulo 12, versículos 52 e 53. E por último, Lucas 14, versículo 26. Vamos ler juntos aí este versículo. Você que está com a sua lição, você que não está, abra a sua Bíblia e vamos estar lendo aí a palavra do Senhor. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era ali sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas, porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho contra a mãe, contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Se alguém vier após mim e não aborrecer seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Querido Deus, estamos com esta palavra em nossas mãos, na qual, Senhor, nós estaremos neste momento comentando, falando com os irmãos. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Sabe do nosso propósito, do nosso objetivo, sabe do desejo que temos em nosso coração nesta manhã, Senhor, de compartilhar o Teu amor, que sermos canais de bênção, Senhor, na vida dos irmãos, que neste momento, ó Pai, estão impedidos de estar dentro dos templos, em virtude, Senhor, desta pandemia que assola a nossa nação e assola o mundo todo, ó Pai. Senhor, Tu estás no céu, Tu não perdeste o reino, Senhor, o reino continua sendo Teu, Tu continua reinando sobre todas essas coisas. Senhor amado, o mundo está alarmado, Senhor, com esta situação. O mundo, Senhor, meu Deus, está espantado, Senhor, com tudo isto. Mas nós confiamos no Senhor. Ó Deus querido, o Senhor não abandonou os profetas que em Ti confiaram. Lá no mundo antigo, Senhor, em Ti confiaram os apóstolos e o Senhor foi com eles.
quando os imperadores pensaram que ia parar a marcha da igreja, Senhor, nos subterrâneos, nas cavernas, Senhor, a igreja continuava marchando, progredindo, Senhor, Pai querido, porque o Senhor é sobre ela. Pai querido, não é agora que a tua igreja, Senhor, se deterá, não é agora que a tua igreja perderá a força, Senhor, porque a força da igreja não é da igreja, mas é a força que vem do Senhor. Tu és o cabeça dela, a igreja é o corpo de Cristo e tu és o cabeça, e a vida que a igreja recebe vem de ti, Senhor. Portanto, tu não perdeste o poder, tu não perdeste a eficácia, tu continua o mesmo, fortalecendo a igreja que permanecerá e prevalecerá contra as portas do inferno. Pai querido, que a bênção do Senhor alcance cada lar nesta manhã, e que possamos, Senhor amado, ter este momento proveitoso na tua presença, Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Que Deus abençoe nesta manhã cada um dos irmãos, que Deus nesta manhã venha estar falando aos nossos corações, de maneira que nós possamos tirar aqui na lição de hoje o máximo de proveito dentro do que nós estamos estudando nesta manhã. Amém? Beijo Delfino, paz do Senhor Jesus, paz do Senhor aos irmãos que nos acompanham aqui nesta manhã. Estudou a lição? Gostou da lição? Tá boinha? Tá benção pura? Amém. Glória a Jesus. Então nós vamos estar aí meditando um pouco junto com os irmãos nessa lição tão maravilhosa. Amém? Durante a semana, irmãos, eu gosto de às vezes meditar aí nos temas propostos durante a semana. E essa semana nós pudemos tratar aí, eu creio que muitos irmãos acompanham a leitura semanal, e na segunda-feira nós falávamos Lucas 2, versículo 51, a sujeição de Jesus aos seus pais terrenos. É exatamente o texto de referência da lição. Jesus, descendo com eles, foi para Nazaré. Eles eram sujeitos. Jesus, obediente aos pais terrenos. A palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe. E Jesus, ele foi exemplo em tudo para nós, em tudo, inclusive na obediência aos seus pais terrenos. Já na terça-feira, a lição falava sobre, o texto citado foi João capítulo 7, versículos do 1 ao 9. Você pode abrir aí a sua Bíblia nesta passagem de João capítulo 7, quando fala da incredulidade dos irmãos de Jesus, ou a incredulidade dos familiares de Jesus. Na quarta-feira, a lição foi João 19, versículos aí do 25 ao 27, João capítulo 19, versículos 25, 26 e 27. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Clopas, e Maria Madalena, 3 Marias, junto à cruz de Jesus. Ora, Jesus ali sua mãe, e que os discípulos em que ele amava estavam presentes, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo, que João, muito humildemente, como escritor, não cita seu nome. Talvez se fosse eu escrevendo, eu diria: e desde aquela hora eu recebi como mãe, e desde aquela hora, ou melhor, desde aquela hora ela me recebeu como filho, e eu recebi como mãe.
Mas João descarta aqui o pronome eu e chama de o discípulo, sendo ele mesmo. Recebeu em sua casa. Então o tema de quarta-feira foi Jesus, um verdadeiro exemplo para os filhos. Ou seja, Jesus na cruz não deixou de cuidar da sua mãe. Jesus, minuto antes da morte, mostrava preocupação e cuidado com a sua mãe. É um bom exemplo para nós como filhos hoje. O cuidado que devemos ter com os nossos pais, com a nossa família. Na quinta-feira, o tema foi casamento, uma instituição divina. 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, ao capítulo 5, ao versículo 5, fala aí acerca do casamento. Na sexta-feira, a citação foi Efésios, capítulo 5, versículos do 18 até o 33, onde ele começa falando: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E ele dá aqui as diretrizes como devemos fazer para se encher do Espírito. Resposta: falando entre vós e salmos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor, dando sempre graças a Deus por tudo e sujeitando-nos uns aos outros. São os princípios aí para uma vida cheia do Espírito Santo. E logo ele entra falando dos deveres domésticos, da obrigação da mulher. Mulher, sujeitai-vos a vosso marido. E no 25 ele fala: maridos, amai vossas mulheres. Então é a base aí, são os pilares para um casamento saudável, para um relacionamento saudável. E no sábado, fechando aí a semana de estudo da lição, tivemos aí Timóteo, capítulo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? O cristão e o viver coerente dentro da sua casa. Não podemos nos esquecer, irmãos, que ser cristão não é meramente um ofício, que quando eu entro pelas portas da igreja, agora eu sou crente, e quando eu saio, fiz minha obrigação e agora eu posso viver do jeito que eu quiser. Não. O cristão e o viver coerente dentro de casa. Então foi aí os subtemas da semana, e que de outra forma nós vamos ver aqui dentro dos pormenores da lição. Amém? Presbítero Delfino, faz aí a leitura da introdução da lição de hoje. Glória a Deus, aleluia. Introdução. Encerrando este trimestre, a presente lição propõe uma importante reflexão sobre a necessidade do discípulo de Cristo discernir sobre dois relevantes relacionamentos com Deus e com a família. Pode comentar, pode falar. Amém? Irmão, essa lição é muito interessante. Essa lição que nós estamos lendo, essa revista que nós estamos lendo aqui, onde a gente aprendeu muita coisa sobre a família. Se fosse para a pessoa me chamar e dizer assim, venha me dar um conselho, alguma coisa para falar de família, talvez antes eu não soubesse entrar no assunto.
mas agora a gente já tem um pouco de saber como a gente entrar num assunto na hora que a pessoa estiver necessitando, estiver precisando, que a pessoa chegue e fale sobre família. Muitas das vezes a gente pensa que a gente entende o que é casado, tem filho, tem tudo, entende tudo de família. Mas essa lição aqui, ela deixa bem claro, abre bem a nossa mente, para que um momento que a gente precisar, muitas das vezes que a gente não tem, às vezes não está com assunto, mas uma revista dessa aqui é muito importante, para que a gente tenha ela, guarde ela, para que no momento que a gente for dar um conselho a uma pessoa, a gente saber por onde entrar, saber por onde dar o conselho à pessoa. É interessante demais isso aqui. Vou ler algum topo aqui. Pode ir em frente. Diferente nível de relacionamento. Jesus, durante o seu ministério terreno, vivenciou diferentes níveis de relacionamento, deixando um exemplo, instruções aos seus discípulos sobre tão relevante aspecto na natureza humana. Terá a natureza humana nesta terra o aspecto relacional. Isso aqui é muito importante. Jesus e sua família terrena, de acordo com o plano divino da salvação, o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Glórias a Deus, aleluia. Isso aqui é muito importante, irmão. O exemplo que Jesus deixa para cada um de nós. A Bíblia diz, João, lá no Evangelho de João, que o Verbo se fez carne e habitou no meio do seu povo. O que é que quer dizer isso? Jesus, ele deixa bem claro aqui aos seus discípulos e a cada um de nós, que ele habitou no meio da gente. Ele teve família, assim como nós temos a nossa família. Jesus também teve família, foi criado por José, por Maria, teve os irmãos. Então Jesus teve aquela relação com a família, teve aquele aconchego com a família. Ele se fez carne e habitou no nosso meio. Então Jesus entende, por isso que essa lição aqui chama muita atenção. Jesus nos ensinando, Jesus nos dando um exemplo, como nós temos que ser. Chama até para a revista, vai chamar até para os pais de hoje aprender uma lição dessa daqui. Os pais de hoje, isso é um exemplo para cada um de nós, para que nós possamos aprender e saber lidar com a nossa família. Amém? Tal acontecimento se deu dentro de um contexto familiar, que inclui uma mulher, Maria, cujo outros abrigos. Jesus, um homem, José, esposo de Maria, que atuou como pai após o nascimento de Jesus, bem como irmão que nasceram de Maria. José experimentou, Jesus experimentou também em sua passagem na terra, na forma de homem, o relacionamento familiar. Assim, Jesus é o nosso maior exemplo também neste nível de relacionamento. Olha que coisa interessante.
Está dizendo aqui que Jesus habitou no meio do seu povo, teve relacionamento com a família, e está dizendo que é um dos maiores exemplos para cada um de nós. Relacionamento que Jesus teve com José, com Maria, com seus irmãos. É muito importante isso aqui, irmão, para que a gente possa aprender cada vez mais, para que a gente possa colocar isso dentro do nosso coração. Eu lendo essa revista aqui em casa e me chamava muita atenção. Isso aqui chama atenção, irmão, de cada um de nós. Nós como discípulos de Jesus, dar bom testemunho, ser uma pessoa que o povo olha assim e diz: isso é um discípulo, isso é uma pessoa importante. Aqui a pessoa muitas das vezes a gente é visto pelas pessoas, e muitas das vezes talvez a gente nem imagine que a gente está sendo visto por aquelas pessoas. Eu vi um fato aqui na rua e me chamou muita atenção em cima desse texto que nós estávamos lendo, e no momento eu me lembrei de tudo isso, a revista dessa lição que nós estamos lendo nesta manhã. Estava ali no banco e peguei uma fila para entrar na caixa, no Banco do Brasil, e tinha um senhor assim, em pé de frente comigo, e eu aguardando para ser a minha vez. E saiu um senhor de lá da fila da caixa, lá onde estava na fila da caixa, e partiu direto, passou na frente de cada um de nós e entrou para dentro do banco. Aí o cara que estava de frente comigo disse assim, esse rapaz aí, esse homem, estava pregando a palavra neste instante. Neste instante ele estava pregando a palavra, o povo vindo aqui pregando a palavra, e agora ele vai sair. Ele sai da outra fila lá e corta a fila todinha e entra na frente de todo mundo. Mas como é que pode? Como é que o ser humano é tão desse jeito? O cabo disse para mim dessa forma. Então isso aqui é um exemplo, irmão. É um exemplo para que nós possamos. Jesus está falando com os seus discípulos, está dando um exemplo a ele, como Jesus foi no meio do seu familiar. Muitas das vezes, eu disse que o homem desse jeito, ele disse: a pessoa pensa que ninguém está vendo. Eu não sabia, mas eu não vi, mas tinha pessoas que estavam vendo a forma que ele agiu, que aquela pessoa agiu. Então, irmão, me chamou muita atenção isso aí, em cima do texto de hoje, que a gente temos que ser pessoas de Deus dentro da nossa casa e fora da nossa casa. Temos que mostrar a pessoa que nós somos na presença de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Já passo para o nosso pastor, mas é muito importante isso aí, que aonde nós passamos, nós esteja enquadrados nesta palavra que o Senhor tem colocado ao nosso coração, dando testemunho para o povo e para a nossa família dentro do nosso próprio lar. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É maravilhoso meditar sobre essa questão de relacionamento, tópico que o Senhor começou a abordar aqui. Fala sobre os diferentes níveis de relacionamento. O ser humano, ele, na sua essência, o termo pessoa já fala de relacionamento. Pessoa é quem se relaciona. Por isso que somos chamados de pessoa, pessoal. Então, tratar esse aspecto, Jesus, o presbítero fez a leitura, falando aqui sobre Jesus deixando exemplo de instrução aos seus discípulos sobre um aspecto tão relevante. Ou seja, Jesus, ele cuidou de tudo. Ele nos deixou ensinos em todas as áreas, inclusive na área do relacionamento, de relacionamento. Jesus disse na sua palavra: quem me segue não andará em treva. Por quê? Porque terá a luz da vida. E quem tem Jesus tem sabedoria. Ter conhecimento, presbítero, é uma coisa, ter sabedoria é outra. E o crente, ele pode não ter um nível de formação elevado,
Mas ele, uma vez que ele tem Jesus, Jesus é a sabedoria, e a sabedoria habita dentro dele, e essa sabedoria vai ensiná-lo muitas coisas. Entre muitas coisas que essa sabedoria vai ensinar, é como se relacionar com as pessoas, o aspecto relacional. E aí no tópico 1 que o presbítero começa fazendo a leitura aqui, fala sobre Jesus e sua família terrena. O primeiro relacionamento de qualquer pessoa é o relacionamento familiar. Nascemos dentro de um lar. A primeira pessoa que a gente se relaciona é o pai e a mãe, é a família. E é de suma importância a gente entender essa parte do relacionamento familiar, porque daqui vai desencadear por toda a vida. E se eu não aprendo a lidar com meu pai e minha mãe, será que eu vou aprender a lidar com mais alguém? Então, é de suma importância a gente olhar para Jesus e a sua família terrena. A última frase que o Senhor terminou de ler aí, fala: assim Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus é o nosso maior exemplo também neste nível de relacionamento. O ponto hoje é sobre o relacionamento de Jesus com Maria e José. José atuou. Gostei muito dessa palavra aqui do bispo. José atuou como pai de Jesus. José atuou como pai de Jesus. Como que Jesus se relaciona? Dentro da Bíblia, irmãos, nós vamos ter pouca referência, no sentido de que os evangelhos começam, você pode abrir aí nos 3 evangelhos sinóticos, você vai ver, pegar Mateus, por exemplo, aqui, capítulo 1, vai falar do nascimento de Jesus, da genealogia, o nascimento de Jesus, os magos do Oriente, a fuga para o Egito, a matança dos inocentes. Capítulo 3, João Batista, e já no versículo 13 de Mateus, Jesus já está com 33 anos de idade. Nós não temos informações da infância, da adolescência, né? Nós não temos informação. Lucas parece que chega um pouco mais longe nesse aspecto. Lucas capítulo 1 vem o nascimento de Jesus, o cântico de Maria. Capítulo 2, ou melhor, capítulo 2 fala do nascimento de Jesus, tal Simeão e Ana, Jesus sendo apresentado, e tendo ele 12 anos, subiram com ele a Jerusalém. Então eu tenho uma informação de Jesus com 12 anos de idade. Eu tenho essa informação. E com 12 anos, o que ele estava fazendo? Acompanhando o pai e a mãe junto com outras crianças. E depois disso, eu tenho mais alguma informação? Por quê? Porque no capítulo 3, versículo 21, ele já está iniciando o seu ministério com 30 anos. Então nós não temos, mas é sabido que Jesus, nesse período, acompanhara seus pais. Inclusive, ele foi chamado de carpinteiro. Por que ele foi chamado de carpinteiro? Porque leva-se a entender que até o início do seu ministério, ele acompanhou José, que atuara como seu pai, no ofício da carpintaria. Então a gente tem essa dica, tem essa pista aí que a gente pode tomar. Então, olhando para o que a gente tem de informação, é preciso enfatizar o cuidado que Jesus tinha com a sua mãe Maria. Como eu citei, até na cruz, Jesus está na cruz e demonstra cuidado com a sua mãe.
E é maravilhoso, irmãos, a gente tirar isso aqui como aprendizado. Me refiro nesse momento tanto aos pais quanto aos filhos. Maria e José cumpriram todos os rituais, tudo que eles podiam fazer quanto à educação do Salvador. Levaram Jesus para circuncidar. Jesus é apresentado aqui ao templo. Você pode abrir sua Bíblia e ver o texto aí citando Simeão e Ana. Ele foi levado para ser circuncidado. Estava entre os doutores. Seus pais os levavam às festas regulares em Jerusalém, que todo mundo tinha que ir. Os pais o levavam. E aí o que me vem à memória? Ensina o menino o caminho em que deve andar. Pais e mães têm responsabilidade direta com o futuro dos filhos. Alguém muitas das vezes diz assim: o futuro a Deus pertence, o amanhã a Deus pertence. Essa frase, irmãos, não é 100% verdadeira, não. Não é 100% verdadeira. Por quê? Porque amanhã eu colho o que eu plantei hoje. Então, que história é essa de hoje eu viver de qualquer maneira, plantar só coisa ruim e depois dizer o futuro a Deus pertence? Não, senhor. Não, senhor. Essa filosofia é fraca, é contraditória, porque amanhã você vai colher o que você está plantando hoje. Então, hoje eu estou ensinando meu filho a amar a Deus. Eu estou criando meu filho na presença do Senhor. Eu ensino meu filho a amar a palavra de Deus. Eu ensino meu filho a buscar a face do Senhor. Quanto ao futuro, é com ele, se ele vai se firmar, se ele, eu não sei. Meu desejo e minha oração é que os nossos filhos fiquem firmes na presença do Senhor. Mas o meu papel hoje é plantar nele, plantar na minha família, o desejo de buscar a face do Senhor. E Maria leva Jesus para o templo. Maria ensina Jesus essas coisas no bastante. Ele fosse o Salvador e veio ao mundo com uma missão, mas Maria dá o exemplo de uma mulher comprometida com o Salvador. Então, mãe, pai, você que quer que no futuro teu filho ame as coisas de Deus, ensina-o agora. Leve-o para a escola dominical agora. Leve-o para o agora. Eu louvo a Deus, já falei isso aqui na igreja N vezes, pela vida dos meus pais, que nunca me deixaram ficar em casa um domingo pela manhã. Nunca nos deixaram ficar em casa, nunca deixou a gente de ir para a escola bíblica dominical. Era uma igrejinha super pequena, apertada, mas ali a gente se reunia, aquele monte de criança, aquele rebanho de criança, tumultuado em cima do outro, um calor que só Jesus tem misericórdia do seu povo. Mas ali a gente estava ali aprendendo a palavra de Deus. Às vezes fazia nossas bagunças de criança, mas ali nós estávamos aprendendo a palavra de Deus. Então eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, por esse cuidado. Meus pais tiveram esse cuidado comigo, com os meus irmãos. Então você, mãe, você, pai, que está nos ouvindo, medite nisso. Cuida do teu filho hoje, porque amanhã você vai dizer: ah, meu filho não gosta de escola dominical. Sim, quando ele era criança, você levava ele? Não. Então, meu filho, você não tem do que se queixar. E aí eu repito, o futuro não é a Deus pertence, o futuro é consequência do que eu estou plantando hoje. O futuro é consequência do que eu estou plantando hoje. Então ensine teus filhos na presença do Senhor a amarem a Deus sobre todas as coisas. Do outro lado, os filhos. Maria
está aos pés da cruz. Jesus está vivendo seus últimos instantes de agonia, mas nem por isso ele deixa de demonstrar cuidado com os pais, com a mãe, melhor dizendo. É lamentável. A Bíblia, quando fala sobre o casamento, fala: deixará pai e mãe. Mas o verbo deixar nunca foi sinônimo de abandonar. Deixar pai e mãe é uma coisa, abandonar pai e mãe é outra coisa. E a Bíblia nunca mandou filho abandonar pai e mãe, não, de maneira nenhuma. Temos obrigação com nossos pais. É lamentável hoje o número de asilos, velhinhos abandonados, pessoas de idade abandonadas nos asilos com filhos. Mas, irmãos, para nós podermos dar seguimento à lição, que Deus tenha misericórdia de nós, e que os pais aprendam a se preocupar com os filhos, e os filhos aprendam a se preocupar um pouco mais com os pais. Dando seguimento, o relacionamento de Jesus com os seus discípulos. Deus também usa o aspecto estreito e íntimo do relacionamento familiar como instrução, como ilustração, melhor dizendo, do seu plano de reunir um povo identificado como família de Deus. Agora mudou o aspecto familiar, agora eu não estou falando mais de sangue. A relação mais profunda da vida não é simplesmente uma relação de sangue, mas também da mente e do coração. Quando as pessoas têm fins, princípios, interesses, metas comuns na vida, seu vínculo é verdadeiro e real. Ou seja, nós não estamos falando agora de vínculo de sangue, mas estamos falando de vínculo de fé, de coração, de ideais, de posicionamento. Temos a mesma fé, somos irmãos de fé, fomos chamados para compor a família de Deus. Fomos chamados para compor a família de Deus. Somos chamados de irmãos. Por quê? Porque temos o mesmo Pai. Somos a família de Deus. E o tópico aqui fala de o relacionamento de Jesus com os seus discípulos. Como que Jesus se relacionava com os seus discípulos? É interessante, irmãos, que a palavra de Deus, ela dá toda a diretriz para que a gente tenha um bom relacionamento entre irmãos. A Bíblia dá todas as regras para que o relacionamento entre os irmãos da família de Deus seja o melhor possível. A Bíblia fala sobre como devemos tratar uns aos outros, tendo em honra uns aos outros. A Bíblia fala sobre a consideração que devemos ter uns com os outros. E olhando para Jesus, nós vemos que Jesus se preocupava até com as frustrações dos seus discípulos. Jesus se preocupava. Quando já até na ressurreição, os discípulos estão tristes, vão pescar e não pegam nada, passam a noite pescando e não pegam nada. E Jesus chega e demonstra toda a compaixão com os discípulos, lança a rede, vai lá, volta lá no mar, volta no mar, lança a rede, sobre a tua palavra
lançaremos a rede. E eles vão, pegam peixes. Quando Maria está lá no jardim que Jesus ressuscitou, Maria está triste. E falar com ela, e ela pensa que é o jardineiro. E Jesus, com a voz mais suave do mundo, fala com ela. E ela, a princípio, fala: faz isso comigo não. Em outras palavras, aonde o puseste? E Jesus chama ela pelo nome, Maria. E ela entende a voz do Salvador. Ou seja, Jesus preocupado com os mínimos detalhes. E maravilhoso, irmãos, tratando dos nossos relacionamentos. O segundo tópico da lição abordou o cristão e a sua família. Falando do cristão e o relacionamento familiar. A importância da coerência. Coerência. O termo coerência indica coesão, harmonia. Vocês já ouviram alguém tocar um violão desafinado? Dá certo? Tocar um violão desafinado? Harmonia. Harmonia é quando você pega vários sons ao mesmo tempo e monta um acorde bonito. Eu posso vir aqui no teclado, mas tem as teclas que eu posso apertar aqui que casam uma com a outra. Eu não posso aqui apertar qualquer uma que eu quiser, que não funciona. Tem que ter harmonia. Isso que é coerência. Coerência é harmonia. Não adianta, como o presbítero acaba de citar, no momento eu demonstro uma espiritualidade elevada, e no outro momento eu desentoo totalmente daquilo que eu acabara de falar, daquilo que eu acabara de ser. E principalmente quando vem para dentro de casa. Vocês conhecem a história daquele menininho que dizia para a mãe: mãe, vamos morar na igreja? Né? Vamos morar na igreja? Porque lá na igreja é pai. E aqui em casa a história é outra. Isso que é isso aí? Falta de harmonia, falta de coerência. O próprio Cristo censurou os escribas e fariseus pela falta de coerência. Falavam uma coisa e viviam outra. A Bíblia alerta sobre a relevância de governar a sua própria casa, exercer piedade para com a sua própria família. E aquele que não cuida da sua própria família negou a fé. Entre muitas outras instruções, é preciso refletir sobre o nosso viver dentro de casa. Irmãos, que Deus abençoe cada um dos ouvintes, dos irmãos que estão nos acompanhando nesta manhã. Nosso abraço aí a todos os irmãos que estão conosco nesta manhã. E que essa palavra, irmão, não seja teórica nas nossas vidas. Estamos passando por um tempo de muita reflexão. É tempo de refletirmos, irmãos, sobre muitas coisas. E uma delas é exatamente nessa coerência cristã. Coerência cristã. E eu preciso, irmãos, ter essa coerência não em palavras, mas em atos e fatos.
Cuidado com a família, cuidado com a sua casa, o cuidado familiar. Eu nunca, irmão, vou ter condições de ser, não vou nem dizer obreiro, mas eu não tenho condição de ser um cristão se eu abandono a minha família às mínguas. Às vezes é evidente que nós não temos os recursos que gostaríamos de ter, de pagar um bom plano de saúde para a família, de vestir a família como a gente gostaria de vestir. Eu sei que talvez muitos irmãos que me ouvem nesta manhã poderiam dizer: poxa, eu queria cuidar melhor da minha casa, eu queria que meu filho estudasse numa escola melhor, eu queria pagar um curso melhor para o meu filho, eu queria que a minha esposa se formasse. Mas muitas das vezes você não tem o recurso necessário. E não é isso que nós estamos falando nesta manhã, obviamente que não. Estou falando daquilo que eu posso fazer, estou falando daquilo que está ao meu alcance para fazer. E se nós, irmão, não temos esse cuidado com a nossa família, não nos preocupamos com o nosso filho, um filho que às vezes está enfermo e a gente não está nem aí, não deve, irmão, ser assim jamais. Cuide dos seus, cuide da sua parentela, cuide da sua família. Por quê? Porque no cuidado que nós temos com a nossa família, irmãos, o nosso testemunho é julgado. E a gente vive num tempo onde a gente faz do jeito que a gente quer e ainda se vale dessa prerrogativa. As pessoas só querem me julgar. As pessoas só querem julgar, só querem julgar, só querem julgar. Querido, muitas vezes não é julgamento não, às vezes é mau testemunho mesmo. Às vezes é mau testemunho mesmo. Aí quer dizer que eu dou mau testemunho e ninguém pode falar nada. Ué? Não, porque está me julgando. Me julgando não, querido. A Bíblia fala, eu passando por uma vinha, o que eu vi, eu considerei. Então, se você não cuida da sua casa, não cuida da sua família, não adianta querer ser do manto, querer ser do reteté. Não estou falando contra o manto, nem contra o reteté, eu também gosto do manto. Mas não adianta, rapaz. A gente não tem o mínimo de cuidado com a família e aí depois quer ser do manto. Não tem condições. Então, que Deus nos abençoe e possamos viver com coerência, viver com harmonia. Amém? Esse ponto aqui trata-se de um drama. É forte, não é? É forte o manto aqui. Nem sempre a realidade consiste em que todos os membros de uma família servindo ao Senhor. O cristão também é chamado para preservar na fé, perseverar na fé, em Cristo e no testemunho perante seus familiares por intermédio de sua conduta e no convívio nas diversas ocasiões. Há textos bíblicos que indicam esta possibilidade. Eu não vou citar, mas se alguém quiser anotar aí, toma nota. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12 e 14 e 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Lembremos-nos do exposto no tópico 1.2 acerca da experiência de Jesus enquanto na terra. Ele não desanimou e continuou vivendo segundo o plano de Deus. Mais tarde, segundo a tradição, pelo menos 2 de seus irmãos passaram, Tiago e Judas, os quais se tornaram influentes na igreja primitiva. Ou seja, os irmãos de Jesus sempre acreditaram nele? Não. A Bíblia deixa claro que não. Nem sempre. Mas nem por isso Jesus deixou de levar adiante a missão que Deus tinha colocado sobre os seus ombros. Mais tarde, lá na frente,
nós vamos encontrar Tiago e Judas, não o Iscariote, mas o irmão de Jesus, o seguindo e sendo influentes na história da igreja primitiva. Então, irmãos, há aqueles que convivem com familiares que ainda não são salvos. Nem sempre você irá ganhá-los com muitas palavras, não, mas principalmente através do seu testemunho e da sua história de vida. Eu quero fazer um alerta para muitos irmãos que convivem com esta realidade. Família, esposo não é crente, tem filhos no lar que não é crente, e muitas das vezes, por desaviso ou descuidado, a irmã vem para a igreja e o marido não é crente, e a irmã chega em casa e, ao invés de chegar com notícias boas da igreja, chega com má conversação. Ah, mas o pastor não devia ter dado oportunidade para aquela pessoa. Aí que essa pregação aí, não suporto mais o pastor. Aí que o porteiro que não sei o que. E aí que é muita gente correndo na igreja. Aí que é um falatório não sei o que e tal e tal. E começa a denegrir a igreja. Ao invés de colocar na cabeça do não crente coisas boas sobre a igreja, trata dos problemas da igreja, porque toda igreja tem problema. Igreja tem problema? Não, desculpa-me, porque a igreja de Cristo, ela é santa, imaculada, preparada para o arrebatamento. O que tem problema é a denominação, é a comunidade. A comunidade é que tem problema. E aí a pessoa chega em casa e é o tempo todo alimentando esse tipo de conversa. Aí depois diz: ora pelo meu esposo para ele se converter. Ora pelo meu filho, para o meu filho se converter. Eu? Jamais. Eu sendo o esposo, eu sendo o filho, jamais eu quero saber negócio de crente na minha vida. Jamais. Toda vez que chega em casa, o porteiro não presta, o pastor não presta, o líder do departamento não presta, o líder daquilo não presta. Aí agora você quer que a sua família venha fazer parte? Não tem condições nenhuma. Então, uma das maneiras que você faz de evangelizar sua parentela é chegando em casa e dizendo: que culto maravilhoso, como que Deus falou hoje na igreja, hoje eu senti a presença de Deus no culto, que mensagem maravilhosa, e aquele hino que aquela criança cantou, que bênção, rapaz. Hoje você perdeu. Hoje, se você estivesse lá, você ia gostar. E começa a alimentar no esposo, ou na esposa não crente, ou no filho que não serve a Deus, esse tipo de sentimento. Rapaz, um dia eu vou ter que ir lá nessa igreja para ver se é isso mesmo que meu filho está falando. Todo dia meu filho chega em casa falando que essa igreja é uma benção. Eu vou lá para me ver se é verdade mesmo. Eu vou lá para me ver se é verdade mesmo. E cria uma boa expectativa e uma boa impressão na vida do não crente, de maneira que ele você não está nem convidando ele para vir, você só está dizendo que foi uma bênção. O culto hoje foi glorioso, o culto hoje foi gostoso, o culto hoje foi uma bênção. E quando você começa com essas conversas dentro de casa, você está ajudando a evangelizar aquele que não serve a Deus. Quando a família não se converte, e seja perseverante. E seja perseverante. Quantas mães oraram por seus filhos e partiram para a eternidade e não viram seus filhos se converterem ao Senhor?
foram para a eternidade e não viram seus filhos se converter. E hoje esses filhos são até pastores. Elas alcançaram isso? Não alcançaram não, mas foram perseverantes até o fim. Então eu deixo essa palavra: persevera, e Deus cuidará dos seus. E assim como Ele salvou a Raabe e a sua família, Ele vai salvar também a sua parentela, porque Ele é Deus poderoso para trabalhar no coração mais endurecido que seja. Tópico 2.3, Alfino. Casamento, instituição divina na terra. Esse tema foi tratado aí de maneira gloriosa ao longo do trimestre. O relacionamento com Deus é que faz a diferença para todos, nesta terra e no mundo vindouro. O próprio Jesus afirmou que na vida futura ressurreta não haverá casamentos. O casamento deve ser também um instrumento que contribua para a santificação dos discípulos de Cristo. Importante lembrar que nem todo discípulo irá casar, aos que permanecem solteiros. Portanto, o fato de uma pessoa permanecer solteira não é um problema em si mesmo. Assim como os que querem casar automaticamente estão isentos de tentações e dificuldades. Então, que Deus abençoe os casamentos. Aqueles que querem estar solteiros, Deus abençoe. Mas o casamento é uma bênção. A sociedade moderna tenta subestimar, tenta manchar, macular essa instituição tão maravilhosa que é o casamento. Casamento no mundo secular é motivo de piada, faz-se resenha com a palavra casamento, é brincadeira. Mas para nós que temos o esclarecimento da palavra de Deus, continuemos a entender que esta instituição é uma instituição divina e que, entre muitos aspectos, contribui numa vida de santificação dos discípulos de Cristo. E terminando a lição, irmãos, fala sobre o relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus. Ouve, Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amor a Deus. Pergunta de um escriba: qual é o primeiro dos mandamentos? É imprescindível ter sempre em mente a resposta de Jesus: ouve, Deus é o único Senhor, amarás ao Senhor como a ti mesmo e teu próximo como a ti mesmo. Jesus citou o segundo, mesmo não fazendo parte da pergunta. Há, no sentido de existir, há com H, há uma íntima relação entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Existe uma estreita relação entre amor a Deus e amor ao próximo. Amor a Deus. Eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Mas não considero ninguém. A resposta de Jesus liga uma coisa com a outra. Dá a entender que o homem fez uma pergunta para Jesus e Jesus respondeu duas. Mas não, é uma só. É porque não tem separação. Se eu não posso amar o meu próximo a quem eu posso ver, quanto mais eu vou amar a quem eu não vejo. João escreve isso, né? João escreve isso, não é, Marcelo? João escreve isso. Se eu não posso amar a Deus, ao meu próximo que eu vejo,
Como é que eu vou amar a quem eu não vejo? Então, irmãos, o modo como nos relacionamos em nosso lar ajuda a promover ou prejudicar o reino de Deus aqui na terra. Por isso, é preciso que a família tenha uma crescente compreensão do significado da ordem de Jesus em Mateus 22, 33, 37 e 39. As pessoas serão atraídas a Cristo ao verem famílias cristãs vivendo harmoniosa e amorosamente e sendo temente a Deus. Quando o meu vizinho vê a minha família em harmonia, vê a gente se tratando bem, isso faz com que brote nele o desejo de querer essa bênção para a vida dele também. E nós devemos, irmãos, nutrir esse relacionamento amoroso, a começar pelos que estão mais perto da gente, e cada dia ir avançando nessa maneira de se relacionar. Quantas pessoas às vezes passam por nós e nós não damos a devida importância, não demonstramos nenhum tipo de afeto, não demonstramos nenhum tipo de amor. E qualquer fala sobre o amor a Deus se torna uma fantasia, se torna uma incoerência. Dizer que ama a Deus e quando na verdade você não ama nem sua família, você não cuida nem do seu filho, da sua filha, não cuida nem da sua esposa, não cuida nem da sua casa, mas ama a Deus. Será que ama a Deus mesmo? Aí eu repito, mas aí o senhor está julgando. Não estou julgando não, estou falando o que eu estou vendo. Então, irmãos, que Deus nos abençoe e nós possamos nutrir de relacionamento, de amor para com Deus, para com os nossos irmãos, para com a nossa parentela. E a todos, né? A palavra de Deus fala que se a gente amar só os nossos amigos, a gente não está fazendo vantagem nenhuma. Se a gente amar só os nossos amigos, não é vantagem nenhuma. E o texto também não manda amar o amigo, manda amar o próximo. Amarás o teu próximo. E quando o próximo é um inimigo? Não. A palavra de Deus não foi feita para se concordar. A palavra de Deus foi feita para ser obedecida. A palavra de Deus não é para concordar com ela, é para obedecer. Aí fora no ditado popular, no mundo aí fora, diz que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E se a palavra de Deus determinou para assim fazermos, concordando ou não, vamos obedecer que é melhor para nós. Amém, irmão? Discípulo de Cristo, dissensão e aborrecer. Parece uma contradição. Após lermos e estudar sobre a relevância da família, nos deparamos agora com dois textos do Evangelho de Lucas, onde encontramos duas expressões fortes: dissensão e aborrecer. Dentro de um contexto familiar e conectados ao resultado do relacionamento com o Senhor Jesus, são termos que indicam desunião de opinião e de conduta e amar menos. Ou seja,
Nenhum laço terreno deve diminuir nossa lealdade a Cristo. Porém, o Senhor, que exige dedicação completa a Ele, promete contínuo sustento, cuidado e proteção. Irmãos, para a gente concluir a lição, quantos jovens, ao aceitarem a Jesus como Salvador, foram até expulsos de casa pelos seus pais? Quantas esposas não foram ameaçadas de morte pelos maridos ao se converterem ao Senhor? Muitas vezes, irmãos, o amor a Cristo vai resultar em desunião. E aí é bom a gente colocar isso aqui de forma harmônica: amar o próximo como a ti mesmo, cuidar do próximo, e como amar a Deus. Então, se eu aborrecer meu próximo, eu não amo a Deus? Não, também não é por aí. Porque muitas das vezes o próximo vai te aborrecer exatamente porque você ama a Deus. Muitas vezes você vai ser rejeitado até pela família exatamente porque ama a Deus. E aí, irmãos, em muitos casos vai se precisar de muita maestria, muita sabedoria para gerenciar esse conflito. Mas o importante, irmãos, é que o Senhor exige dedicação completa a Ele. Ou seja, se alguém que me ouve passa por esse conflito, fica firme com Jesus, fica firme com o Senhor, mantenha a sua vida na presença do Senhor, e com muita sabedoria, no caso das esposas, que os maridos não crentes, sejam sábias, procure agradar seus esposos em tudo, no temor do Senhor, lógico, no temor do Senhor. Mantenha uma vida de oração, e Deus vai quebrar todo jugo, e vai agir de maneira gloriosa, e vai dar vitória em nome de Jesus. Ele promete contínuo sustento, cuidado e proteção. Quantos testemunhos maravilhosos nós temos ouvido de homens que pareciam ser contrários ao Evangelho, muitas vezes impedindo suas esposas de reunirem, de congregar, e a esposa, com muita maestria, com muito jeito, soube conduzir a situação, e aqueles homens terminaram aceitando a Cristo como Salvador também. Pais que um dia botaram o filho para fora de casa, e de repente estavam na igreja junto com os filhos, participando do corpo do Senhor Jesus, da Santa Ceia. Por quê? Porque Deus faz a obra, precisamos perseverar. E o final, irmão, da lição, expresso no referencial adotado. Jesus é o referencial da vida cristã, como indicado em Efésios 5, 18 e 33. Interessante notarmos o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Nestes textos, há expressões e ideias bem significativas para uma contínua consideração por parte do Senhor Jesus, por parte do discípulo de Cristo: sujeição, respeito, sacrifício, obediência, honra, instrução. É preciso estabelecer prioridade em nossos relacionamentos,
tendo sempre como referencial nosso Senhor Jesus Cristo e a Palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude a priorizarmos o relacionamento com Deus e refletirmos isto em nossos relacionamentos familiares por intermédio de nossa conduta, testemunho e busca em provermos um ambiente saudável e relacionamentos do cristão, Deus e a família. O crente que souber se relacionar com Deus e com a família vai se relacionar bem com todo mundo. Os níveis do relacionamento de Jesus, aspectos da vida cristã em relação à família e a enfatizar a relevância do relacionamento com Deus. Queridos irmãos, assim nós concluímos o nosso trimestre. Ao longo dessa lição nós podemos ver família, um projeto elaborado por Deus, família, princípios e valores, comunicação no ambiente familiar, orientações bíblicas sobre a intimidade do casal, enfrentando tensões no casamento, necessidade de um planejamento financeiro, ameaça dos valores cristãos na família, desafio na criação dos filhos, o poder de Jesus em transformar a família e a igreja, aperfeiçoando o relacionamento conjugal, as bênçãos de Deus para a família e os relacionamentos do cristão. Creio que foram lições que puderam trazer edificação às nossas vidas, e que Deus continue com cada um dos irmãos. Guarde esta lição, que ela poderá ser muito oportuna no momento de adversidade, tanto nas nossas vidas como na vida dos nossos irmãos, familiares, e nós vamos poder tomar por lição. Então, queridos, que Deus abençoe a todos nesta manhã. Vamos neste momento estar orando ao Senhor, orando a Deus. Logo à noite estaremos no nosso culto de louvor e adoração a Deus. Todos estão convidados a estar conosco, adorando a Deus no nosso culto. E nessa oração final vamos orar pelos casais, que o amor de Cristo pela igreja seja um exemplo para eles. De maneira que Cristo amou a igreja, possa ser um exemplo de amor dentro dos casais. Vamos estar orando, irmãos, continuar orando, colocando nossa vida nas mãos do Senhor. Eu reitero, temos usado esta ferramenta tão maravilhosa que é a internet, mas nosso coração é estar reunido com os irmãos, adorando o nome do Senhor. Salmo 42, Davi está triste porque não podia subir ao templo. Como a serva brama pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede também. E ele se lembra com tristeza de quando ele podia subir ao templo. Então, vamos estar orando, irmãos, para que essa situação se resolva o quanto antes. Quero reiterar para os irmãos, pelo amor de Deus, evitem ficar o tempo todo alimentando vossas mentes com notícia ruim. Eu fico chateado com alguns canais de comunicação que só apresentam a quantidade de infectados e a quantidade de mortos, mas não tem coragem de dizer a quantidade de curados. Não dizem a quantidade de curados, de jeito nenhum. Só dizem, há tantos infectados e tantos mortos. Tem alguém sendo curado aí? Então, irmãos, alimente a tua mente, o teu coração
com a fé em Deus, com a esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos nesta manhã. Que Deus abençoe cada família que nos acompanhou nesta manhã. Eu vou pedir o presbítero Delfino que termine uma oração a Deus e ore junto conosco neste momento. Mesmo assentado, ore ao Senhor neste momento, a Deus, agradecendo por esta porção da sua palavra ministrada aos nossos corações. Que Deus continue falando conosco poderosamente. Agradecer a Deus também mais uma vez pela vida do nosso bispo Abner, que foi canal de Deus para comentar esta lição tão gloriosa. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Senhor Deus Pai, Deus grande e fiel, estamos te agradecendo, meu Senhor, nesta manhã, ó Pai, por mais um momento, Senhor, na tua presença, aonde aqui, meu Deus, a gente está, meu Deus, alimentando o nosso espírito e aprendendo cada vez mais de ti, meu Senhor. Nos ensina, ó Pai, porque nós precisamos de aprender, Senhor. Ajuda, Senhor, a cada um de nós, ó Pai, nos dá força, nos dá coragem. Coloca o desejo no coração de cada um de nós para que nós possamos estar meditando na tua palavra, buscando o entendimento de ti, Senhor. Aleluia. Para que assim, meu Deus, a gente possa, meu Deus, estar firme, meu Deus, na tua presença, ó Pai. Toma de conta de cada um dos teus filhos. Eu apresento a cada um, meu Deus, dos teus filhos, Pai, que não pôde, Senhor, estar aqui, Senhor. Mas eu te apresento, Senhor, neste momento, Senhor, a cada um, ó Pai. Vai de encontro a cada um, meu Senhor, dando saúde aos teus filhos, cuidando de cada um deles, Pai, cuidando de cada um de nós, porque é assim, meu Deus, que eu te oro e já quero te agradecer, meu Senhor, por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus, amém e glórias a Deus. Assim, sua mão, que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja do Senhor, por Deus lhe diz, amém. Salve o seu irmão, Pai do Senhor, abraço o seu irmão, não deve nada, em nome de Deus.